A tréplica é feita no momento da pergunta, sua resposta foi dada sim. Porque você quer uma evidência de que tem na cultura judaica. Você quer uma evidência que tem de prática. Mas a questão não é essa de prática. Pode nunca ter ocorrido. A questão é, existe sacrifício, existe ordem de sacrifício, existe permissão de sacrifício humano na Torá? Eu estou te falando que existe. E a base disso é o que eu acabei de mostrar e que você vai ter oportunidade de apresentar, então, a sua interpretação sobre o assunto. Tá ok? Você vai ter toda essa oportunidade. Agora, o tema, volto a dizer, é se há na Torá, ok? Então, por isso que você tem que estar centrado nisso e focado nisso. Bem, dessa forma, eu vou fazer a minha primeira pergunta. E aí você vai ter que se explicar aí. Por quê? Vamos lá. A Bíblia lá em Levítico 27, 28, 29, né? A palavra ali utilizada, é uma problemática textual, tá ok? É uma problemática textual, um texto de difícil tratamento. Ali, na Bíblia ali judaica, a palavra usada ali para definir ali a oferta é anátema. Por que se usa esse termo? Essa é a minha pergunta. Por que usa o termo anátema com relação a essa oferta? E anátema é o ofertado ou o que deve ser feito com a oferta? Essa que é a minha pergunta. Fica à vontade aí, senhor Paulo Furtado. Bem, respondendo a pergunta direta, é tanto o ofertado quanto o ofertante. Porque o ofertado poderia se dedicar ao Senhor e cumprir aquele voto de permanecer servindo ao Senhor. Como tem o caso de Samuel, né? A sua mãe o dedicou ele ao Senhor, foi dado ao Senhor para servir no templo. E assim foi, né? Ele serviu no templo por longo tempo, tá certo? Essa é a resposta direta, né? Agora, o texto de Levítico 23, 27, 28, ele diz o seguinte, na minha tradução, né? João Ferreira de Almeida, né? Todavia, nenhuma coisa consagrada que alguém consagra ao Senhor, de tudo o que tem, de homem ou de animal, ou do campo, da sua possessão, se venderá, nem resgatará. Toda coisa consagrada será uma coisa santíssima ao Senhor. Toda coisa consagrada que for consagrada do homem não será resgatada, certamente morrerá. Bem, esse texto jamais deve ser considerado que o ofertante ou o ofertado seria morto ou que seria consagrado para morrer, quando se refere ao homem. Por quê? Porque aqui também no próprio texto refere-se ao campo, a propriedade, né, que ficava na posse dos levitas. E a gente vê, pelo menos há boas razões para acreditar, que os levitas tinham grandes propriedades, exatamente por causa das ofertas que eram dadas ao Senhor, a qual era dado a eles. Eles que tinham as propriedades para usar ao seu uso, né, de trabalho e de prosperidade em si, né? Então o povo, por alguma razão, que fazia um voto ao Senhor e cumpria esse voto, a qual, nesses critérios desse voto, ele não poderia resgatar, seja ele homem ou animal ou terras. Lembrando que isso entra em conflito, seria, né, um conflito se o texto não especificasse no tempo da terra, quando tinha o jubileu, né, que a propriedade, isso em Levítico 25, o jubileu, as terras voltavam aos seus donos, com exceção essas que era dado como ofertante. Assim também o homem que fosse se dedicar ao Senhor, ele teria que dedicar o resto da sua vida ao Senhor, e não que ele seria sacrificado, ser morto, ou um sacrifício humano, como se acredita, né? Muito bem, Paulo Furtado.
eu percebo que você está fazendo uso de algumas interpretações que são totalmente equivocadas. Primeiro ponto, o Samuel, envolver Samuel nessa passagem aí não cabe de forma nenhuma. Primeiro ponto, que Samuel já era votado a Deus, ele já era por obrigação ter que viver, né, do trabalho sacerdotal, porque ele era levita. Primeiro ponto. O segundo ponto é que, na verdade, o que aconteceu foi que a sua mãe, o voto da mãe de Samuel foi que ela abriria mão de cuidar dele, né? Mas não que cabe nesse voto que está dizendo aí. Não tem o menor sentido essa interpretação. Sobre o que você falou, que não pode ser entendido como executar, por causa que você leu aí na sua tradução, eu vou mostrar diversas traduções aqui e você vai ver que ali o texto já trata de forma direta de uma pessoa que vai ser morta, tá? Executada, justamente por causa da palavra na qual eu apresentei para você, que seria, no caso, a anátema. Anátema, ela é ser destruído, ser destruído. Eu vou postar aí a tradução, vou postar a palavra e vou colocar a tradução para você, né, do hebraico, tá? Então não é o Ronaldo Lima que está dizendo que é assassinato de pessoas ali, que a pessoa vai ser morta. É o próprio texto que diz. E sobre a sua abordagem sobre, por causa que está falando sobre terra, então não pode ser entendido que a pessoa é morta. Não. Essa sua abordagem, pelo fato de ter terra, não invalida o versículo 29, que trata exatamente sobre a pessoa que foi ofertada. E agora é interessante você falar assim, olha, o anátema aí é o ofertado e o ofertante, não tem o menor sentido. Então quer dizer que os dois são anátema? Não, o texto mesmo diz, aquilo que o homem entregar é anátema, o texto diz isso, não sou eu, não é o Ronaldo Lima que está dizendo não, é o texto, tá? Eu vou postar todos os textos daí. Primeiro, o texto, a palavra hebraica e a sua definição. Segundo, eu vou colocar outras traduções, o versículo 29, onde fala exatamente que é a pessoa que vai ser morta.